O objetivo dessa apresentação de hoje é nós lermos conjuntamente a Carta de Princípios do Fórum Brasileiro de Sistemas Participativos de Garantia. Meu nome é Laércio Meirelles e essa apresentação ela é anexa a um conjunto de apresentações que eu tenho feito sobre esse tema, Sistemas Participativos de Garantia. Por que eu digo que ela é anexa? Porque ela retoma o que eu trabalhei nas duas etapas iniciais desse curso, algo do histórico e algo dos princípios, mas ela também se propõe a ser uma apresentação que dialoga com todos aqueles que não estiverem eventualmente participando do curso, não tenham visto as primeiras apresentações e não pretendem ver as próximas. Por isso que eu chamei de anexo. Qual o objetivo de fazer? O objetivo é que ela possa servir também para aqueles interessados ou envolvidos nos sistemas participativos de garantia, trabalhar esse assunto com seus pares, dentro do seu sistema, dentro da sua organização, dentro da sua cooperativa, associação, ONG, qualquer organização que tenha interesse nesse assunto. Eu fiz essa apresentação pensando que essa organização, essas pessoas possam ter contatos com essa carta, que um pouco expressa conceito, princípios e valores dos sistemas participativos de garantia. Então, eu fiz essa apresentação, nós vamos começar ela agora, vocês estão vendo aí o nome, Formação em Sistemas Participativos de Garantia, e eu considero essa etapa um anexo à etapa 2, a parte 2 do curso. 4 slides apenas de histórico. Essa foto que vocês estão vendo aí é da Feira Ecológica da Colmeia, em Porto Alegre. Começou em 1989. A partir do ano 91, nós começamos a discutir nessa feira a certificação participativa. Eu considero que aí, nessa feira, no chamado Núcleo Técnico Agropecuário da Cooperativa Ecológica Colmeia, é a gênese da certificação participativa. Foi aí que esse termo surgiu, foi aí que essa ideia surgiu. Na primeira apresentação que eu fiz do curso, eu conto com mais detalhes essa história. Aí eu considero que o surgimento da Rede Ecovida de Agroecologia, em 1998, é o desenvolvimento do sistema. Na Feira da Colmeia, a gênese. Na Rede Ecovida, o desenvolvimento do sistema ainda nos anos 90. A rede surge no ano de 98, mas a conversa sobre a necessidade de nós articularmos a Rede Ecovida surge desde 96, então a segunda metade dos anos 1990 é o momento desse desenvolvimento da certificação participativa. Esse histórico está sendo, como eu já falei para vocês, bastante curto, rápido. Um histórico curto, inevitavelmente, deixa muita coisa para trás. Aí a assunção pelo Marco Legal Brasileiro da certificação participativa. Isso se deu no seio do GAO, do chamado Grupo de Agricultura Orgânica, que se conformou em 2002, no âmbito do Encontro Nacional de Agroecologia, que aconteceu no Rio de Janeiro, e durante 6, 7 anos o GAO trabalhou para poder formatar a melhor maneira, ou a maneira possível, dados os diferentes interesses, de que o sistema participativo de garantia, naquele momento ainda denominado certificação participativa, pudesse entrar no marco legal brasileiro. Por último, nesse breve histórico, mencionar o Encontro Internacional Informa Ela, que se deu em Torres, organizado pelo Centro Ecológico, organização que eu coordeno, ONG que trabalha em prol da agricultura ecológica, e esse encontro a gente está aqui colocando nesse breve histórico como sendo a ida ou o espalhar da certificação participativa pelo mundo. Ou o surgimento do termo Sistema Participativo de Garantia. Não vou detalhar para vocês agora por que nós trocamos nesse momento o termo certificação participativa por sistemas participativos de garantia. Mas, resumidamente, vou dizer que o termo certificação foi interpretado como algo que deveria se ater às normas internacionais que ditam o que é uma certificação, principalmente a chamada ISO 65 ou ISO 065. Como esse sistema não se atém às exigências da ISO 065, alguns entendidos do assunto, profissionais da área, compreenderam que nós não poderíamos chamar o nosso processo de certificação. Portanto, nós migramos o nome de certificação para Sistema Participativo de Garantia. Ainda que eu, naquele momento, e outros, não éramos a favor dessa migração de termos, essa foi uma forma que nós encontramos de conciliar. Era um pouco um desejo de conquistar espaços
de dar mais um passo no sentido de ser compreendido e mesmo aceito pelo mundo da agricultura orgânica. Então, essa migração de nome de certificação participativa para sistema participativo de garantia, naquele momento, foi uma forma de nós tornarmos a nossa proposta mais palatável aos olhos do movimento de agricultura orgânica mundial. Posso dizer para vocês que hoje, 2020, muitos trabalhos pelo mundo mantêm o nome certificação participativa e alguns recuperaram o nome certificação participativa, entendendo que o termo certificação pode sim ser usado nesse contexto, mesmo que não atrelado às regras ditadas pela ISO 065. Uma breve passada para vocês de por que foi essa migração, repito, desse nome. Muitas pessoas me perguntam isso, por isso que eu quis colocar aqui, por que deixamos de chamar certificação participativa e passamos a chamar sistemas participativos de garantia. Essa foto é do encontro, aí estão os números, 45 pessoas, 21 países, 5 continentes, a logomarca da Maela e do FOAN, que promoveu o encontro, e do Centro Ecológico, que foi quem organizou e hospedou o encontro. Bom, saindo desse breve histórico, vamos para a Carta de Princípio do Fórum Brasileiro de Sistemas Participativos de Garantia. Esse fórum foi constituído em 2009, numa reunião em Ipê, Rio Grande do Sul, no âmbito de um encontro ampliado da Rede Ecovida de Agroecologia. A Rede Ecovida, nesse momento, convidou parceiros que trabalham com sistemas participativos de garantia de todo o continente latino-americano. Hoje são muito mais, mas naquele momento, 2009, já existiam alguns que foram se organizando a partir do seminário de 2004. Então, nós convidamos esses parceiros e outros SPGs do Brasil. A Bio, por exemplo, estava, a Rede Chique Chique estava, e outros SPG brasileiros, a ANC estava. E nós, então, a Rede Ecovida com alguns representantes, nós constituímos o Fórum Brasileiro de Sistemas Participativos de Garantia e o Fórum Latino-Americano de Sistemas Participativos de Garantia. O Fórum Brasileiro, depois, no caminhar dos anos, e a legislação brasileira se consolidando, nós então ampliamos o nome para Fórum Brasileiro de Sistemas Participativos de Garantia e Organizações de Controle Social, um dos métodos de avaliação da conformidade presentes na nossa legislação, no nosso marco legal. Semana que vem, para quem está fazendo o curso, eu vou trabalhar a legislação brasileira e eu vou comentar com vocês por que a OCS também é um SPG, ainda que a nossa legislação não trate dessa forma. Mas as OCS, as Organizações de Controle Social, também são sistemas participativos de garantia. Eu afirmo isso sem medo de erro, mas a nossa legislação não compreende dessa forma. Essa carta, então, foi gerada lá em Ipê. Ipê é um município da Serra Gaúcha, vizinho a Antônio Prado. Na verdade, o encontro foi sediado em Antônio Prado, por isso que está em Antônio Prado, 12 de novembro de 2009. E foi atualizada em Valinhos, interior de São Paulo, em maio de 2019, em um encontro que nós fizemos, onde reunimos mais ou menos 50 pessoas, representantes de mais de 40 SPGs ou OCSs. Um encontro muito bacana, muitos dos que estão me ouvindo eu sei que participaram desse encontro, se não pessoalmente, pelo menos as suas organizações participaram. Essa carta, então, foi feita em 2009, reformulada ou atualizada, com poucas diferenças, diga-se de passagem, em 2019. Aí está uma foto desse encontro que eu mencionei em Valinhos, muitos de nós estamos aí, um encontro muito alegre, muito produtivo, e vou ler a carta com vocês, certo? A proposta de hoje é eu ler e fazer alguns comentários. O Fórum Brasileiro de Sistemas Participativos de Garantia e Organizações de Controle Social foi criado em novembro de 2009 em Antônio Prado, Rio Grande do Sul, Brasil, com o objetivo de ser um espaço de intercâmbio político e técnico entre os sistemas participativos de garantia existentes no país, buscando também o reconhecimento entre eles e sua visibilidade perante a sociedade. Agora, a definição que o Fórum propõe. O Fórum define os sistemas participativos de garantia como sistemas de garantia de qualidade construídos a partir do empoderamento das comunidades. A certificação dos produtores e das produtoras baseia-se na ativa participação dos atores envolvidos, e os sistemas são construídos fundamentando-se na confiança em redes sociais e na troca de conhecimentos. Portanto,
reconhecemos como características básicas dos sistemas de garantia que desejam integrar o fórum. Então, o que nós temos aqui nessa parte da carta? Temos a definição de sistema participativo de garantia, e essa definição já introduz os princípios que virão agora. E olha essa última frase que está aqui. O fórum reconhece como características básicas dos SPGs que desejam integrar o fórum. Então, gente, isso é bastante importante para nós. Nós que integramos o Fórum Brasileiro de Sistemas Participativos de Garantia, ou que desejamos integrar o Fórum Brasileiro de SPG, temos que estar atentos a esses princípios. Nós temos que dialogar com essas cartas, temos que conhecer essas cartas, temos que repassar essas cartas para os membros do Fórum. Elas têm que ser usadas, esses princípios, essa carta, tem que ser usada nas nossas etapas de formação. É importante que os membros dos SPGs conheçam essa carta. Afinal de contas, para quem está no fórum, eles são signatários da carta. Signatário da carta não é apenas aquele membro que eventualmente estivesse no fórum, tenha estado lá. Signatário da carta é o SPG e, portanto, essa carta tem que circular pelo SPG. Hoje em dia, através do WhatsApp, é bastante simples que isso seja feito, mas também, se tivermos que imprimir, a carta é pequena, a gente pode imprimir ela e entregar uma cópia para cada um dos membros dos nossos sistemas participativos de garantia, para ninguém possa alegar que não sabia, não conhecia os princípios que regem as nossas atuações ou deveriam reger as nossas atuações. Então vamos ver agora que princípios são esses, ou aqui na carta está escrito, quais são essas características básicas dos sistemas de participativos de garantia que integram ou desejam integrar o fórum. Primeiro, participação e envolvimento. Os princípios e as normas da produção, bem como o seu funcionamento, são gerados, apropriados, colocados em prática e verificados através do envolvimento efetivo dos interessados e das interessadas. Então, envolvimento efetivo, eu comentei antes, esses assuntos, não só esse da carta, os assuntos dos sistemas participativos de garantia têm que ser socializados o máximo possível para todo o sistema. Não é conveniente que poucos detenham determinadas informações. Quanto mais espalhadas estiverem as informações no sistema, mais ele vai estar dialogando com os seus princípios. Então, funcionamento gerado, apropriado e colocado, prático e verificado através do envolvimento efetivo dos membros do sistema. Transparência é outro valor bastante importante. Todos os documentos que eu leio sobre princípios de sistemas participativos de garantia ao redor do mundo têm esse princípio da transparência. Os envolvidos e as envolvidas estão cientes de como o sistema funciona. E quem não está no sistema pode verificá-lo a qualquer instante, a qualquer momento, pessoalmente ou através dos registros. Ou seja, essa transparência se dá dentro para dentro, entre os membros do sistema, e se dá também para fora. Qualquer um pode ver o que nós estamos fazendo, falando. As portas de cada propriedade, de cada agroindústria, de cada espaço de comercialização, as portas do SPG como um todo estão abertas. Esse é o princípio da transparência. Confiança. O sistema é a expressão da confiança entre os atores envolvidos, refletindo a capacidade das comunidades de demonstrar através da aplicação de diferentes mecanismos sociais e culturais. Então, a gente se baseia na confiança entre os membros e na confiança dos membros. É bastante importante, pessoal, que um membro de um SPG tenha a maior tranquilidade do mundo de falar que o produto de outro membro do SPG é orgânico, é ecológico. Olha, eu encontro por aí sistemas participativos de garantia, que quando eu estou numa unidade produtiva, conversando com uma família agricultora, eles estão me falando que aquele outro produtor, aquela outra produtora que vive em outro município, eles não têm certeza da produção e começa uma conversa que não é nada conveniente. A Rede Ecovida de Agroecologia, que é a maior SPG do país, ele tem agricultores desde o sul do Rio Grande do Sul até o noroeste do Paraná. Não vou chutar agora, mas olha, pode ser que dê entre 1.500 e 2.000 quilômetros uma distância dessa. E nós só trabalhamos, falei que não ia chutar e chutei, né? Depois vocês conferem para mim se é entre 1.500 e 2.000 quilômetros lá do sul, do Rio Grande do Sul até o noroeste do Paraná.
E é importante para a gente que essa família que mora nesse canto, em relação àquela família que mora no outro canto, tenha confiança que um e outro produto são de fato orgânicos. Todos nós falamos pelo sistema. Todos nós confiamos em cada membro do sistema. Se não é assim, o sistema está falhando. E a gente tem que usar as metodologias adequadas para que assim seja, para que assim as pessoas sintam que podem confiar, mesmo que não conheçam, porque no caso da Ecovida, não sei sinceramente se em outros SPGs do país tem essa realidade, mas no caso da Ecovida, muitas famílias agricultoras não se conhecem mutuamente. É óbvio, hoje somos mais de 4.000 famílias na Ecovida certificadas. Então não necessariamente se conhecem, mas tem que confiar. Viu que é certificado pela Ecovida, viu que está no sistema de garantia participativo de garantia da Ecovida, a família agricultora confia plenamente na expressão daquele selo, ou seja, no que aquele selo expressa, ela sabe que aquela família passou por um processo de avaliação da conformidade confiável. Então, eu estou aproveitando para, nesse princípio da confiança, chamar a atenção de vocês para isso. É importante que todos os membros do sistema confiem em todos os membros do sistema. Um SPG não pode ter fofoca. Se nós tivermos dúvida sobre a qualidade orgânica de alguma unidade produtiva, isso deve ser expresso numa reunião. Em hipótese alguma pode ser expresso para o vizinho ou para o técnico que passou ali para poder nos auxiliar com alguma informação. Certo? Eu vou falar isso de novo. Se nós desconfiamos da qualidade orgânica de algum membro do sistema, isso deve ser anunciado em reunião. Não pode ser falado para o vizinho, mesmo que seja do sistema, ou eventualmente para um técnico ou para um consumidor. E se o técnico ou o consumidor ouvem, é isso, que fulano disse para ele que ciclano pode não ser tão orgânico, ele tem a obrigação de trazer isso para uma reunião. Anunciar, a gente sempre fala que isso não é uma denúncia, isso é um anúncio. Os sistemas participativos de garantia se baseiam na revisão de pares. A revisão de pares significa que nós damos conta de avaliar-nos mutuamente, um avaliar o outro e um avalizar o outro. Se não formos capazes de fazer isso, nós estamos ferindo o sistema no seu coração, que é a revisão de pares. E a revisão de pares tem muito a ver com essa confiança. Eu te visito e digo o que está acontecendo na tua propriedade. Você me visita e diz o que está acontecendo na minha propriedade. Se eu cometi alguma não conformidade, eu devo ser o primeiro a saber e eu também devo, o sistema como um todo deve saber, através de uma reunião. Fui claro com isso? Qualquer não conformidade identificada deve ser anunciada em reunião e não pode ser dita de um para outro bilateralmente como se fosse fofoca. Fofoca corrói um sistema participativo de garantia. Deixa-o menos sério, menos viçoso e a tendência é que ele vá ter menos capacidade de atestar a qualidade da produção dos seus membros. Autodeterminação tem tudo a ver com o que eu acabei de comentar com vocês. O sistema estimula e proporciona mecanismos para apoiar um desenvolvimento integral, onde a autonomia dos e das produtoras e produtores é fortalecida. Eu me faço entender se eu disser para vocês que a autodeterminação, que fortalecer esse desenvolvimento integral, a autonomia das famílias tem a ver com o que eu comentei antes da confiança. Os integrantes só vão ser capazes de anunciar problemas que eles identificarem se eles se sentem empoderados para isso. E o sistema participativo de garantia tem que ter método para esse empoderamento. Qual é o método para esse empoderamento? Definitivamente não é concentrar esse poder na mão de alguém, ou de alguéns, ou de alguns, certo? Ou seja, não pode ser assim, vamos dizer, aqui no meu núcleo, onde eu estou envolvido, desde o início, tenho a minha história presente aqui na Rede Ecovida, que os agricultores queiram falar para mim que fulano, souberam que fulano está usando veneno, ouviram que fulano está usando veneno. Já aconteceu, gente, claro que já aconteceu, muitas vezes vieram falar. Eu não dou vazão a esse assunto. Eu peço a ele para colocar em reunião. Se ele não colocar em reunião, e se eu estiver na reunião, eu coloco. Fulano me disse que ciclano está usando. É verdade? E eu sempre brinco aqui com as famílias, muitos já ouviram falar isso, que não podem confiar em mim.
Não podem achar que vão me falar de algum problema que está acontecendo no sistema e eu vou me calar, porque confiaram que estavam falando para mim, para eu não falar para mais ninguém, hipótese alguma. Senão eu estaria sendo conivente com essa corrosão do sistema. Eu anuncio sempre que eu souber de algum problema. Eu estou dando esse exemplo pessoal, vocês me desculpem por isso, para também estimular vocês a fazerem o mesmo. Qualquer problema deve ser anunciado. Nós não podemos ouvir e guardar como se isso fosse sinal de confiança em nós, de que nós não vamos contar para ninguém que fulano está fazendo uma não conformidade. Não faz sentido. O sistema não funcionaria. E para que isso ocorra, para que as famílias agricultoras se sintam em condições de fazer esse anúncio, essa autodeterminação, esse princípio é fundamental. Métodos que empoderem as famílias para que elas saibam que, vou brincar, que não é pecado anunciar problema que os outros tenham cometido. Esse é um problema. Não vou me estender mais nele, já me estendi no princípio anterior e nesse princípio já falei dele, mas é um problema que nós que trabalhamos com SPGs, temos que encarar de frente. Ampliar, aumentar a capacidade das famílias agricultoras anunciarem eventuais problemas que identifiquem. Vamos então para o seguinte, diálogo de saberes. O sistema respeita, resgata e valoriza os diferentes saberes e culturas, estimulando sua integração. Isso é fundamental para nós. Essa troca de informação que se dá numa visita de verificação da conformidade, onde o agricultor pode com a maior tranquilidade falar como são suas práticas, que os consumidores, se for o caso que estiverem ali envolvidos, os técnicos, que se for o caso estiverem ali envolvidos, recebam com carinho essas informações do que o agricultor faz. Eu posso dar exemplo que eu vi ao longo da minha vida. O agricultor vem contar sobre como ele planta relacionado às fases da lua. E o técnico vem dizer que isso não tem nada a ver. Que grosseria, né? Se o agricultor trabalha assim, se os pais deles trabalhavam assim, nós podemos não entender por que eles fazem isso. Eu até posso compreender que a gente não entenda. Apesar de eu achar que a relação é óbvia, mas eu posso até entender que alguém não entenda. Mas não faz assim, de falar que isso não tem nada a ver. Todo mundo sabe menos do que o que não sabe, e essa medida da nossa ignorância é bem boa da gente ter, para a gente poder estabelecer um diálogo bom com as diferentes, repito, saberes e culturas. Vamos para outro, esse inclusive é um princípio que foi incorporado em Valinhos. A gente falou que a carta foi revisada em Valinhos, esse foi um princípio incorporado lá, equidade de gênero e geração. O sistema promove ações que busquem garantir reconhecimento e valorização e visibilidade das mulheres, bem como a equidade de gênero. Também estimula iniciativas de inclusão social, política, produtiva e econômica com respeito entre as gerações. Esse tema é fundamental, essa equidade de gênero, o não à violência doméstica. Nós temos que incorporar isso no nosso sistema participativo de garantia. Desde 2014, no Brasil, isso tem se espalhado para outros países, tem sido dito que sem feminismo não há agroecologia, e a gente pode dizer que com violência doméstica não há agroecologia. Nesse momento que nós estamos vivendo agora em pandemia, tem sido feito campanhas nesse sentido, porque os casos de violência doméstica têm aumentado. E eu vou dizer para vocês que a Rede Ecovida de Agroecologia, no ano passado, estimulado por problemas reais de violência doméstica, que foram identificados por pessoas que foram visitar famílias, visitando famílias, e identificaram problemas de violência doméstica. Nós acabamos incluindo no nosso manual de procedimentos uma regra onde violência doméstica é motivo para sanção e para cancelamento do certificado. Não vou entrar em detalhes com vocês agora. Claro que a gente protege a mulher, a gente protege a família. Quem comete a violência que será prejudicado com a sanção de perder o seu certificado, mas está escrito. Quem tiver interesse, procura, está aí nas redes sociais, a Ecovida não tem problema nenhum em compartilhar o seu manual de procedimento que incorpora isso. Vou dizer para vocês que nós fizemos isso, a Rede Ecovida, inspirada na Rede Xique-Xique. Aí nós fomos atrás do manual de procedimento da Rede Xique-Xique, lá de Mossoró e outros municípios ao redor de Mossoró, constituída, eu não sei dizer, gente, se é só por mulheres, mas é majoritariamente por mulheres, depois elas me contam isso, é uma rede feminista, e elas sempre nos ensinaram isso,
Onde tem violência, homem que agride a mulher não tem direito a certificado. Mas aí quando nós fomos procurar com elas, se estava escrito isso no manual de procedimento delas, não estava. Eu achei bonito, viu, o pessoal da Rede Chique Chique, não está no manual de procedimento de vocês. Sabe por quê? Para vocês é tão óbvio que não precisa nem estar no manual de procedimento. Nós aqui na Ecovida achamos bom colocar para dirimir qualquer dúvida. Vamos então avançando. Esses são os 6 princípios que estão na carta. E agora a gente faz uma menção na carta que é a seguinte. Referindo-se aos documentos oriundos do Seminário Internacional sobre Certificação Alternativa, chamada Carta de Torres, em 2004, e do Seminário Latino-Americano sobre SPGs, a Carta de Antônio Prado, de 2007, afirmamos que, deixa eu contar para vocês que essa Carta de Antônio Prado de 2007 é uma outra reunião, não é a de criação do Fórum de 2009. Essa Carta de 2007 foi o Encontro Latino-Americano de SPGs, nós não constituímos o fórum naquele momento. Demorou 2 anos para a gente amadurecer a ideia de constituir o fórum. Então aqui não tem erro não, é isso mesmo, 2 encontros em Antônio Prado. A Carta de Antônio Prado é de 2007 e a Carta de Torres de 2004, juntando coisas que estão escritas nessas 2 cartas, o Fórum Brasileiro de Sistemas Participativos de IOCS diz o seguinte, Sistemas Participativos de Garantia IOCS. Eu fico correndo, gente, eu como palavra, porque eu me dei o tempo de 45 minutos para fazer essas apresentações. E eu não estou dando conta de fazer essas apresentações de 45 minutos, por isso que eu estou correndo um pouco. Deixa eu respirar para poder falar mais devagar. Quais são os pontos que nós extraímos dessas 2 cartas para constar na Carta de Princípios do Fórum? 1. No que se refere à avaliação da conformidade orgânica, os SPGs seguem os princípios reais, os princípios gerais, ou as normas desenvolvidas pelo movimento de agricultura orgânica ao longo dos anos. Ou seja, a SPG emerge da conversa local daqueles membros sobre as normas e os princípios. Mas nós também não podemos ir contra as normas que foram geradas através das décadas. Quase um século. Eu tenho dito um século. Se a gente for olhar precisamente mesmo, a agricultura orgânica surgiu em meados da década de 20 do século passado. Eu já estou arredondando para dizer um século, 100 anos. Então, em termos práticos, o que eu quero dizer com isso? Um SPG não pode agora fazer uma norma nova e dizer que nessa norma pode usar ditane. Ditane é liberado na nossa norma. Não, não é isso. As normas devem ser discutidas, adaptadas à realidade local, mas devem seguir o consenso gerado pelo movimento de agricultura orgânica nesse quase século de existência. Outro item que a gente extrai dessas 2 cartas. O Fórum expressa sua disposição de trabalhar em conjunto, não apenas pela busca de reconhecimento desse método alternativo de garantia em outras esferas, mas para evitar a crescente convencionalização da agricultura orgânica, onde exigências de mercado muitas vezes têm afastado o movimento orgânico de seus princípios originais. Vocês sabem essa conversa que a agricultura orgânica é mais careta e a agricultura ecológica é mais legal? Ou que a agricultura orgânica é mais careta e a agroecologia é que incorpora múltiplas dimensões? Essa história surgiu exatamente porque o movimento de agricultura orgânica, as pessoas que fazem agricultura orgânica se desvirtuaram dos seus princípios originais. Os princípios originais da agricultura orgânica, eles são absolutamente nobres. Tem a ver com biodiversidade, tem a ver com conhecimento local, tem a ver com respeito entre as pessoas, tem a ver com circuitos curtos de comercialização. Tudo isso tem a ver com a agricultura orgânica nos seus princípios originais. Mas, ao longo dos anos, esse tema ganhou força e o mercado cresceu. E aí, eu já escrevi isso num texto lá, olha, acho que de 98 esse texto que eu escrevi, onde eu falo que a sedução do mercado erosionou os princípios da agricultura orgânica, certo? Ou seja, o mercado foi corroendo, vou usar de novo esse termo, já usei hoje, né? Corroendo os princípios da agricultura orgânica. E muito da agricultura orgânica virou essa coisa que um pouco careta, que alguns de nós questionam, que é uma agricultura orgânica que só substitui insumos para poder estar presente, respeitando as normas, em um mercado diferenciado. Isso para mim é uma agricultura orgânica careta. É uma agricultura orgânica Nutella,
Eu gosto de agricultura orgânica raiz. E a agricultura orgânica raiz, gente, no meu conceito, pode ter gente que vai discordar muito de mim, mas a agricultura orgânica, no meu conceito, tem tudo a ver com a agroecologia, certo? Com nuances de diferença, Mas a agricultura orgânica raiz, vocês me entendem quando eu falo agricultura orgânica raiz? A agricultura orgânica raiz tem tudo a ver com a agroecologia. Por isso que eu sou uma das pessoas que não compra essa divisão entre a agricultura orgânica e a agroecologia, apesar de reconhecer, repito, que desenvolvimento, o rio do mercado, né? O rio do mercado erosionou os princípios e levou-os para o mar revolto desse mesmo mercado. Então, isso é um problema, eu concordo que é um problema, e é isso que nós estamos chamando aqui de convencionalização da agricultura orgânica. Quando a agricultura orgânica deixa de ser raiz e passa a ser Nutella. Desculpa eu insistir nessa brincadeirinha. Ou quando a agricultura orgânica deixa de ser aquela praticada, recheada de princípios, perde os seus princípios originais e passa a ser feita apenas por interesse de mercado. Isso é que nós estamos chamando de convencionalização. Ela deixa de ser alternativa e passa a ser convencional. E o Fórum de Sistemas Participativos de Garantia diz aqui que vai lutar para evitar essa crescente convencionalização. Tá bem? O marco legal da agricultura orgânica dos distintos países deve reconhecer os SPGs em toda a sua diversidade, certo? Sem impor procedimentos que levem à descaracterização desses sistemas. Ou seja, o marco legal brasileiro não pode impor, e tem imposto. Isso a gente semana que vem, ou quem está fazendo o curso, isso aqui é o anexo. Quem está fazendo o curso, a gente vai falar da legislação brasileira, eu vou mencionar isso. Como que a legislação brasileira também impôs algumas características aos SPGs que os afastam de alguns dos seus princípios originais. Eu vou dar exemplo sobre isso semana que vem. Mas assim foi feito e tem sido feito e tomara que a gente consiga corrigir isso. Eu trabalho para isso, para que a gente possa corrigir isso. E o marco legal ele tem que apoiar o sistema na sua essência e não promover a desnaturalização dele. Esse aqui tem um pouco mais longo, bastante interessante, vocês vão ver, vamos ler. De acordo com os princípios da agricultura orgânica, que luta pela soberania alimentar dos povos, os mercados locais e nacionais são prioridade para os produtores e produtoras envolvidos nos SPGs. Mas em função dos diferentes contextos nos quais estão inseridos, muitas vezes existe a oportunidade e a necessidade de acessar o mercado internacional. Acreditamos... Bom, deixa eu fazer um comentário. Então, a prioridade é o mercado local. Mas eu não posso pedir a um produtor de café da Costa Rica ou de cacau do Equador, ou mesmo em situações do Brasil, com laranja, com café, com cacau, com soja, que acesse o mercado internacional se assim o desejar, ou por necessidade ou por desejo. Bom, então, terceira vez, prioridade mercado local, mas não significa ser contra eventuais oportunidades ou necessidades de exportação. E aí é que segue. Acreditamos ainda que a credibilidade do produto ou processo gerado pelos SPGs não pode ser limitada por espaços geográficos. Portanto, o Fórum manifesta seu apoio ao reconhecimento internacional dos SPGs e a possibilidade de que os produtos garantidos por esses processos possam transitar entre diferentes países. Sempre falamos isso. Podemos discutir largamente se um sistema participativo de garantia gera ou não gera credibilidade. Podemos discutir. Tive que discutir muito isso ao longo da minha vida. Mas uma vez que gera credibilidade, essa credibilidade ela não pode ser desfeita porque passou uma fronteira. Portanto, o Fórum brasileiro, o Fórum latino-americano sempre trabalhou em prol desse reconhecimento mútuo entre os países. Em termos concretos, aqui no Brasil nós temos esse reconhecimento Brasil-Chile, um acordo Brasil-Chile que foi feito pelo nosso Ministério da Agricultura e Ministério da Agricultura do Chile. A gente celebra muito esse acordo e esperamos que outros venham. Existe uma conversa hoje no Mercosul, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. Ainda na sociedade civil, já começando a tocar com algumas autoridades competentes desses países, a necessidade de nós termos um acordo
de mútuo reconhecimento da nossa legislação orgânica também no Mercosul, o que permitirá que os SPGs transitem, os produtos que forem certificados ou avaliados, melhor dizendo, através dos SPGs, possam circular entre os países. Pessoal, nesse mesmo ponto aqui existe uma parte da minha argumentação porque que OCS, Organizações de Controle Social, deveriam estar no CISORG, o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Não faz sentido que um produto seja orgânico na feira, mas não seja orgânico no mercado, no supermercado, no mercadinho que existe em frente à feira. E é isso que o OCS faz. O produto é orgânico na feira. Na hora que ele atravessa a rua e vai ser deixado no mercadinho, porque sobrou da feira, ele deixa de ser orgânico. Isso não faz sentido, mas a gente vai trabalhar mais isso ao longo desse curso. 5. A declaração do agricultor e da agricultora e a verificação dos pares são suficientes para a geração da credibilidade nos sistemas participativos de garantia. No entanto, a participação de consumidores e consumidoras é considerada muito importante. Nos comprometemos a fazer os esforços necessários para conseguir uma maior participação desses atores. Os sistemas participativos de garantia devem tentar ao máximo incluir consumidores no seu sistema, no seu método. Convida os consumidores para fazer uma visita de verificação, convida os consumidores para uma visita onde eles vão poder conhecer a propriedade, marca almoço com os consumidores, né? Os consumidores podem pagar por esse almoço para que eles possam ter contato com o sistema. Eu sempre estimulo muito isso na Rede Ecovida, a gente já fez muito e continua fazendo essa prática. Eu sei de outros SPGs que fazem também. Os SPGs, além do sistema de garantia, são também um instrumento que contribui para a construção de uma agricultura ecológica democrática, inclusiva e acessível a todos. Bastante importante isso. A agricultura ecológica, a agricultura orgânica, ela não pode ser um privilégio de poucos. Não faz sentido. Eu vou usar uma expressão, é bastante cruel por parte de uma organização social que propicia alimentos de qualidade só para quem tem dinheiro. E quem não tem dinheiro come alimentos de menor qualidade. Não dá. Não dá para a gente conviver, não dá para a gente aceitar isso. Muitos de nós, eu me incluo, fazemos um trabalho para que assim não seja, para aumentar a oferta desses produtos, para melhorar a distribuição desses produtos, melhorar a logística de comercialização, permitindo que esses produtos cheguem a preços acessíveis para toda a população. Além das políticas públicas, no nosso país, a política pública do PAA, meio extinto, agora quer ser revigorado nesse momento de pandemia, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, eu considero que são dois programas fundamentais para democratizar o acesso aos produtos ecológicos. Os sistemas participativos de garantia querem ser parceiros dessa busca por essa popularização, por essa democratização do consumo, da produção e consumo de produtos ecológicos. Eu falo que vou falar mais devagar, mas acabo falando rápido, mas é o tempo que me pressiona. Bom, estamos terminando a carta. As experiências em SPG existentes e as iniciativas que surjam inspiradas nesse trabalho se comprometem a fazer seu máximo esforço por fortalecer-se e se consolidar como experiências viáveis em seus processos de aprendizagem e empoderamento, seus mecanismos de controle sociocultural e sua sustentabilidade financeira. É um pouco os SPGs na carta olhando para dentro e falando assim, a gente se compromete por nos consolidarmos, por termos uma boa gestão financeira, para termos autossuficiência financeira, para que os nossos mecanismos de controle sociocultural sejam eficientes e a avaliação da conformidade dos nossos produtos realmente expresse o que os produtos são, no nosso caso orgânicos, ecológicos, e que os nossos processos de aprendizagem aconteçam, criando o que a gente já falou, não nessa apresentação, não falamos, vamos falar agora, criando as redes locais de conhecimento tão importantes que os SPGs propiciam. Bom, a gente está terminando. Diante desta visão comum, reafirmamos nosso compromisso de mobilizar os diferentes atores sociais em torno do reconhecimento e aceitação dos SPGs, no âmbito da agricultura orgânica integral. Nossa experiência na implementação de SPGs nos leva a afirmar que este é um sistema de avaliação da conformidade que pode ser aplicado para garantir a qualidade de outros processos, rurais e urbanos, que tenham como princípio a equidade e a justiça social.
Com isso, nós estamos dizendo o seguinte: o sistema participativo de garantia pode garantir a qualidade não apenas da produção orgânica, mas de outros processos. Posso dar um exemplo: comércio justo. O sistema participativo de garantia pode ser usado para certificar trabalhos feitos ao redor do comércio justo. O SPG, ele também é uma metodologia de avaliação da conformidade. Eu digo também porque ele encerra outras coisas, como nós vimos na carta, outros princípios e valores, mas ele tem esse que fazer bastante importante, que é avaliar a conformidade. Mas não precisa avaliar a conformidade só da produção orgânica, pode avaliar a conformidade de outras normas e regras. E é isso que está dito nessa última frase aqui dessa transparência. Para terminar, os SPGs são uma metodologia de avaliação da conformidade que se justificará muito mais à medida que os princípios e valores nesta carta forem respeitados e levados em consideração. Tê-los em conta é obrigação de quem envolve-se nesses temas, e mais ainda dos SPGs e OCS que participam do fórum. Esse para terminar aqui é meu, isso não está na carta, tá? Mas é o que estou dizendo. Que os SPGs vão se justificar muito mais se conseguirem incorporar o máximo possível esses princípios, esses valores expressos na carta. Eu falei no início e vou repetir agora. Nós temos que ter essa carta no bolso. Hoje é no WhatsApp, nem precisa ter no bolso. Nós temos que ter essa carta guardada, nós temos que reler as etapas de formação dos SPGs, condição imprescindível para que um SPG funcione bem, é ele trabalhar continuamente a formação, deve levar em consideração essa carta. Por isso que eu sempre tenho dito para vocês que eu fazia questão de fazer essa etapa de hoje, ler em conjunto essa carta. O que eu quero com isso? Também estimular vocês para vocês lerem em conjunto essa carta nos SPGs de vocês. De quem está nos ouvindo, que participa de SPG, que gostaria de participar de SPG. Isso não pode ser uma coisa que está na mão dos facilitadores, de alguns técnicos, de algumas técnicas, em hipótese alguma. Isso tem que estar acessível a todos os membros dos SPGs. Um SPG só, eu vou dizer isso, só se justifica se leva em princípio esses valores. Aqui eu escrevi, vai se justificar mais, mas eu estou falando que só se justifica se ele incorporar esses princípios e valores. Se não, busca uma certificação terceira parte, facilita a tua vida, paga para o certificador, para a empresa de certificação e facilita a tua vida. Se quer se envolver no SPG, é porque está disposto a pragmatizar esses princípios e valores que estão aqui. Tá bem? A próxima etapa, para quem está envolvido no curso, a gente vai trabalhar, como eu já anunciei, a legislação brasileira da agricultura orgânica. E aí aqui, como eu tenho dito sempre, quero mais algum assunto, eu tenho pensado em alguns assuntos, mas pessoas já têm dado suas contribuições. A gente pode, quando terminar esse curso, abordar outros assuntos no âmbito da agroecologia e da produção orgânica. E é isso aí, meu muito obrigado a vocês. Quem quiser receber essa apresentação, deixa dito por esse e-mail, aqui mesmo no YouTube, por favor, por outras redes sociais eu vou me perder. Por esse e-mail, deixe um comentário com o seu e-mail que eu posso mandar essa apresentação. Por enquanto eu estou dando conta de fazer isso ainda. E é isso. Se inscreve no canal quem não se inscreveu, porque para mim é bom ter mais inscritos. E também muito importante dar um like aí, um gostei, porque os algoritmos aí do YouTube já me explicaram isso, que compartilha mais, que disponibiliza para mais pessoas os seus vídeos, né? À medida que eles têm mais interação, mais comentário, mais likes. É a sociedade do like, rapaziada. Hoje está assim. Foi um prazer essa conversa nossa. Acho que fiquei nos meus 45 minutos. Beijo para vocês. Até a próxima etapa.